Você já saiu de um filme com a cabeça cheia de perguntas? Ou com aquela sensação de caraca, isso foi bom demais? Hoje, eu separei alguns dos filmes mais comentados e aguardados dos últimos tempos, de suspense psicológico, passando por ficção científica épica, até aquele clássico que marcou gerações. Eu vou te explicar sem enrolação, sem spoiler pesado e de um jeito que você realmente entenda se esses filmes valem o seu tempo. Então já deixa o like, se inscreve no canal. O Reinado, 2024. Agora, indo para um universo completamente diferente, o Reinado se passa muitas gerações depois de César. Os macacos agora dominam o planeta, enquanto os humanos vivem escondidos, quase como lendas. A história acompanha Noah, um jovem macaco que começa a questionar a forma como seu povo vive e como a história foi distorcida ao longo do tempo. Aos poucos, ele descobre que o verdadeiro legado de César foi completamente manipulado por líderes que usam isso para controlar os outros. O filme não é só sobre sobrevivência. Ele fala sobre poder, mentira, fé e liberdade. Visualmente é impressionante, emocionalmente mais maduro e mostra como civilizações podem repetir os mesmos erros, mesmo mudando de espécie. É uma continuação que respeita o passado, mas abre uma nova era para a franquia. 3. Karate Kid, Lendas, 2025. E fechando esse bloco com nostalgia, Karate Kid, Lendas, conecta gerações. A história acompanha um novo jovem protagonista, mas agora unido o legado do Sr. Miyagi com o treinamento do Daniel LaRusso e do Sr. Han, criando uma ponte entre os filmes clássicos e o remake. O filme mistura drama, crescimento pessoal e artes marciais de forma muito emocional. Mais do que lutar, o garoto precisa aprender sobre disciplina, honra, respeito e controle, os valores centrais da franquia. O diferencial é exatamente esse encontro de universos, passado e presente se cruzando para formar o novo Karate Kid. É aquele tipo de filme que não é só sobre vencer. Depois de artes marciais, crescimento pessoal e legado, agora a gente entra num território bem mais perigoso. Histórias que mexem com o psicológico, com a fé e com o limite humano. 4. Atração perigosa. Atração perigosa começa como um romance aparentemente comum. Um homem conhece uma mulher envolvente, charmosa, misteriosa, e a conexão entre eles parece intensa demais para ser só coincidência. Mas, pouco a pouco, a história vai revelando o que realmente está por trás dessa relação. O filme constrói a tensão de forma lenta e inteligente. Cada conversa tem uma segunda intenção. Cada gesto parece carregar algo que não foi dito. O protagonista começa a perceber que aquela atração, que no início parecia tão sedutora, agora se transforma em medo, insegurança e paranoia. Ele já não sabe se está apaixonado ou preso. O grande tema do filme é a obsessão, como algumas relações não nascem do amor, mas da necessidade de controle. Não é um suspense de ação, é um suspense emocional, psicológico, que deixa o espectador tão desconfortável quanto o próprio personagem. 5. Silêncio, 2016. Agora o ritmo muda completamente. Silêncio, do Martin Scorsese, é um dos filmes mais profundos e difíceis de se assistir, não por violência, mas por peso emocional. A trama acompanha dois padres jesuítas que viajam ao Japão do século XVII em busca de seu antigo mentor, em um período em que o cristianismo era brutalmente perseguido. Eles testemunham sofrimento, tortura e morte de pessoas que preferem morrer a negar sua fé. Mas o verdadeiro conflito do filme não está fora, está dentro. O protagonista começa a questionar Deus, a própria missão, o próprio silêncio divino diante da dor humana. Ele não enfrenta inimigos com armas, ele enfrenta a dúvida, a culpa, o medo e a própria consciência. É um filme sobre fé quando tudo parece perdido, sobre o que sobra de você quando sua crença é colocada contra a sua humanidade. Pesado, lento, poderoso e impossível de esquecer. 6. Fórmula 1, Brad Pitt. E agora, a gente sai do silêncio e entra no barulho ensurdecedor dos motores. Esse novo filme de Fórmula 1, estrelado por Brad Pitt, mostra os bastidores do esporte mais rápido e mais perigoso do mundo. Aqui não é só sobre velocidade, é sobre ego, redenção, medo e sobrevivência. Brad Pitt interpreta um piloto veterano que retorna ao grid para orientar um jovem talento, enquanto tenta enfrentar seus próprios fantasmas, erros do passado e a sensação de que o tempo está acabando. Cada corrida é uma batalha contra o relógio, contra os rivais e contra si mesmo. Cada curva pode ser a última. O
O filme mostra como a Fórmula 1 não é apenas um esporte, é um jogo psicológico onde decisões tomadas em frações de segundo separam glória de tragédia. Mesmo quem nunca assistiu uma corrida vai sentir a tensão, porque no fim, não é sobre carros, é sobre pessoas tentando provar que ainda pertencem ali. Percebe como, no fundo, todos esses filmes falam sobre a mesma coisa? Sobre escolhas, sobre medo, sobre identidade, sobre até onde uma pessoa consegue ir quando é pressionada pelo mundo, pelos outros ou por si mesma. De um homem preso numa armadilha em meio a milhares de pessoas, a um macaco questionando o próprio destino da sua civilização, de um garoto tentando se tornar alguém melhor através da disciplina, até um piloto enfrentando o tempo, a própria história e o medo de não ser mais suficiente. Cada filme desses, do seu jeito, fala sobre limites humanos. E talvez seja exatamente por isso que essas histórias prendem tanto a gente. Se você curtiu esse formato, comenta aqui embaixo qual desses filmes mais te chamou a atenção ou qual você já assistiu e te deixou pensando por dias. Deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos e lembra, as melhores histórias não são só as que a gente assiste, são as que fazem a gente se enxergar nelas. A gente se vê no próximo vídeo.